anos 60, de novo 60, né? É os 60 anos da igreja, na verdade, né? 60 anos da igreja, uma igreja independente, marcas de uma igreja saudável. O seu aplicativo vai funcionar. Agora tá. Marcas de uma igreja saudável. A primeira marca que nós vimos foi a pregação expositiva, ou seja, a palavra de Deus. A pregação da igreja tem que estar centrada na palavra de Deus, né? Por quê? Porque ela é central, ela nos dá vida, santifica e é também um instrumento da pregação. Nós não pegamos receita de bolo. Isabel, essa semana mostrou para mim um vídeo de uma igreja. Que igreja era aquela? Lagoinha? A do Elvis Presley. O cara vestido a caráter do Elvis Presley cantando muito do Elvis Presley na igreja, do lado do pastor. Atrai gente, né? Teologia bíblica, a mensagem tem que ser falar que Deus é o Criador. Nós estamos aprendendo na escola dominical, em Gênesis, no livro do Marcos também fala a respeito disso. Deus é o Criador, é o Deus Santo, fiel, amoroso, soberano. O Evangelho pregado, as boas novas não são, tudo está bem, é o Evangelho do pão doce, não é esse. As boas novas não são apenas que Deus é amor, Deus é amor, Jesus te ama. As boas novas não são apenas que Jesus quer ser o nosso amigo. As boas novas não são apenas que vamos viver, que devemos viver corretamente. Vim com uma vida corretinha que você vai para o céu. As boas novas falam de arrependimento e fé. Semana passada nós vimos o entendimento bíblico de conversão. Falamos que a conversão é mudança. Perguntamos se há necessária mudança, né? É necessária uma mudança na vida da pessoa? Se é necessária essa mudança, ela é possível? Alguém pode realmente se transformar de um pecador, como cantamos agora, né? O pecador confessa e chora seus pecados a Jesus? De que mudança necessitamos? É só uma roupagem ou uma transformação espiritual? Apenas um assentimento mental não é apenas conhecer o Evangelho. Também não é uma resolução moral, mas confiar apenas em Cristo. Como essa mudança acontece? Fazemos alguma coisa, fazemos tudo, Deus opera a fé em nós, né? Nós falamos que o Evangelho é pregado, o instrumento de Deus para a conversão é a palavra de Deus. Paulo fala que é pela palavra, né? E ao pregar a palavra, o Espírito Santo abre o coração, a pessoa tem um entendimento e ele então conhece a Cristo como Salvador. E hoje nós vamos falar sobre o entendimento correto da evangelização. Talvez você possa pensar que esse assunto já tenha sido abordado na terceira e quarta marca, quando nós falamos da correta pregação do Evangelho e da verdadeira conversão. Mas o que eu quero tratar hoje com os irmãos, e lembrando essas marcas de uma igreja saudável, eu extraí de um livro do autor, que eu vou esquecer o nome dele, Mark Dever. E ele então trouxe essas marcas e ele fala que deve haver um entendimento bíblico sobre o que é evangelismo. O que nós vamos tratar hoje é esse entendimento correto. A quinta marca é: quem deve evangelizar? Deixa eu passar aqui, fica mais fácil, né? Vou passar tudo e depois eu volto primeiro. Então, a primeira marca: quem deve evangelizar? Como devemos evangelizar? Diga às pessoas com honestidade que, se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, mas haverá um preço. Diga às pessoas com urgência que, se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, mas têm que decidir agora. Diga às pessoas com alegria que, se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, embora haja dificuldades, vale a pena. Use a Bíblia, use a Bíblia, compreenda que a vida de cada cristão, e daí, acho que faltou o óleo, né? Eu estava fora de óleo, não sei. Compreenda que a vida de cada cristão e da igreja, como um todo, são partes centrais da evangelização. Está aqui, olha. O que é a evangelização? Não é imposição, não é testemunho pessoal, não é ação social ou envolvimento político, não é apologética,
não é resultado da evangelização. Então nós vamos ver essas partes aí, Deus permitindo, até o final da mensagem, né? Entendimento correto da evangelização, que é essa primeira parte aí. Muitas perguntas se fazem, né? Mas de maneira breve queremos esclarecer esse entendimento correto de como nós devemos evangelizar. Quando nós ouvimos a palavra evangelizar ou evangelista, o que é que nos vem à mente? Eu, por exemplo, penso em algum pregador do passado, como Billy Graham, Dwight Moody, Rex Humber. Desses aqui eu acho que vocês só sabem quem foi o Billy Graham, que morreu há pouco tempo. O Moody, por referências, né? O Rex Humber, eu acordava de sábado, imagina um adolescente acordar de sábado de manhã para ver o Rex Humber pregar na televisão, né? Depois dele saiu outros pregadores que veio, né, trazer mensagem pela televisiva para o Brasil. Esses vêm na minha mente. Ou um outro pregador, ou um missionário que você conhece, que tem feito o trabalho de evangelismo. Outras pessoas, ao ouvir a palavra evangelista, virá à mente aquilo que eu chamo de charlatão. E no rol dos charlatões estão Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Bispo, como é que chama aquele lá que parece o Aguinaldo Cruz lá? Esqueci o nome, que se veste com roupa de saco. Esqueci o nome dele. Não, é um outro aí. Mas assim, aqueles que pregam o evangelho falso, né? Evangelho de prosperidade. Agora, quando tratamos o assunto da evangelização, a maneira correta, muitos vão achar que isso deve estar no cargo do evangelista, de alguém da igreja que tem uma função específica para fazer isso, ou até mesmo um profissional. Porém, Deus, Ele atribuiu a todos os crentes, a todos os salvos, a responsabilidade de evangelizar, né? É a tarefa de todos nós, não é a tarefa só de um ou outro. Então, as primeiras perguntas: quem, como, o que e por que evangelizar, que são as mesmas perguntas que estão entrelaçadas, né? Quando Jesus nos fala aqui em Mateus 28, nós percebemos a chamada para evangelizar. Ela não se limitou aos primeiros discípulos, não se limitou a Paulo ou a outro apóstolo. Na verdade, aquele convite do final do ministério do Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui em Mateus 28, 18 a 20, nós estamos falando, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois foi reafirmada em Atos capítulo 1, versículo 8, começando em Jerusalém, Samaria e indo aos confins da terra, chamada Grande Comissão. Essa comissão foi dada a todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, nós somos convertidos em Cristo, não convertidos de um pregador. Não somos convertidos de Spurgeon, né? A história que acontece semana passada, do bêbado que cumprimentou Spurgeon, segurando um poste todo bêbado e falando: "Seu irmão Spurgeon, o senhor conhece, lembra de mim?" E o Spurgeon falou: "Não conheço você, quem é você?" "Eu sou um dos seus convertidos." De fato, é um convertido meu, mas não de Jesus Cristo, porque o convertido de Jesus Cristo tem uma vida transformada. Então, aquele que é nascido de novo, que recebeu Jesus Cristo como Salvador, ele tem a grande comissão como a sua missão. Como eu disse, isso fica evidente quando os primeiros discípulos encararam com seriedade a tarefa de levar o Evangelho para todos os lugares. A evangelização era uma marca constante na igreja. Lá em Atos capítulo 8, versículo 4, quando Paulo começou a perseguir a igreja, e a igreja ela se espalhou, né, começando no versículo 1, daquele dia em diante estabeleceu-se grande, depois da morte de Estevão, né? Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém.
Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-las ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Quem eram esses que haviam sido dispersos? Não foram os apóstolos, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém. O versículo 1 fala isso. Então esses que saíram eram os discípulos que foram convertidos com a pregação do Evangelho, dos primeiros apóstolos, ou talvez alguns que até que vieram já do tempo do Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que eles, por onde eles iam, eles pregavam o Evangelho. O trabalho de evangelizar não está sob a responsabilidade de uma ou duas pessoas. Não é a responsabilidade apenas dos pregadores. E ainda assim, muitas vezes, uma ou duas vezes por semana, né? A gente fala assim, a nossa igreja, à noite o culto é de evangelismo. Mas é muito pouco para uma igreja se ela realmente quer ser obediente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia parece indicar que todos os crentes receberam essa confissão. Não somente os apóstolos, mas cada crente no Senhor Jesus Cristo. Ele sentiu o peso desse comissionamento. Nós lemos também aqui em Atos, no capítulo 11, versículo 19 a 21, Atos 11, aí, algumas páginas mais para frente, 19 a 21. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor. Aqui em Atos 11, nós vemos que aqueles que saíram lá em Atos 4, eles começaram a pregar o Evangelho também a Fenícia, né, a Chipre, só que era exclusivo aos judeus. Eles achavam que o Evangelho era para os judeus. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é que nem aquela grama que tem lá na casa da Dona Esmeralda, que é lá na frente. Aonde vai achando buraco, terra, ela vai espalhando, né? Não sei qual que grama é aquela, se é coreana, o que é. O Evangelho é assim, onde ele encontra corações, terra fértil, ele vai se espalhando. E alguns não ficaram restritos aos judeus, mas levaram aos gregos a palavra do Senhor. Todos os crentes, todos eles, todos nós, né? Devemos propagar as boas novas. Não no evangelismo ou na pregação do Evangelho, na igreja, na verdade, né? A gente tem muito esse estímulo, né? O clero, os leigos. Na igreja, todos somos irmãos em Cristo. Temos responsabilidades diferentes, temos funções diferentes, mas somos todos irmãos, leigos e versados, pessoas cultas e mais simples. Todas devem pregar o Evangelho. Para sermos honestos, às vezes nós transferimos para os outros a responsabilidade da evangelização, porque não estamos certos como fazer. Não, vou deixar o irmão pregar porque eu não sei como fazer isso, como pregar, como evangelizar. Eu não sei se eu fiz certo, né? Isso. Como evangelizar? Que eu não marquei aqui no negrito, então aqui. Como devemos evangelizar? A resposta parece óbvia a essa pergunta. Evangelizar por meio da pregação da palavra, pela comunicação das boas novas. Do ponto de vista bíblico, essa é a maneira correta de evangelizar. Mas, de maneira exata, como isso deve ser feito? Né? De maneira concreta, como isso deve ser feito? Nós não estamos falando de meios de transmissão do Evangelho. Isso pode ser feito de porta em porta, pela rádio, pela televisão, ao ar livre, como era feito antigamente, campanhas. Na Coreia do Sul, por exemplo, até hoje,
Os cristãos, eles lançam balões com trechos da Bíblia para que o vento leve esses balões com trechos da Bíblia para a Coreia do Norte. Estão levando lá. Por quê? Porque a Coreia do Norte é proibido o Evangelho. E eles lá, então, as pessoas da Coreia do Norte recebem a palavra de Deus para lerem a palavra de Deus. E os cristãos da Coreia do Sul oram para que o Espírito Santo toque no coração daquelas pessoas. O que nós estamos perguntando aqui é o que oferecer para essas pessoas. Quando falamos de evangelismo, diga às pessoas com honestidade que se elas se arrependerem e crerem, serão salvas. Mas tem um preço. Tem alguns que falam assim: se você aceitar Jesus Cristo, os seus problemas vão ser resolvidos. Eu lembro de um desenho, quando eu era pequeno, do vira-lata, né? Super-herói. E ele fala: todo problema acabou, o vira-lata chegou. E a gente fala assim: todo problema acabou, o Evangelho chegou. Olha, aceita Jesus, você não vai ter problema nenhum. O cara aceita Jesus, não precisa perder emprego. Né? Como eu já falei, uma vez eu mencionei, né? Um médico que foi selecionado em Bangladesh, ele era ateu, converteu, a esposa grávida, perdeu o filho, ele é recém-convertido, perdeu o filho quando eu vi esse livro, pela primeira vez, esse cara abandonou a fé. Né? Como é que alguém que nunca acreditou em Deus aceita Cristo? E a primeiro grande fato na vida dele, no aniversário do casamento, que ele levou a esposa para o jantar, ela tem uma bolsa espontânea. Os problemas não acabam, e nós temos que falar para as pessoas: existe um preço. Não no sentido que você vai pagar pelo Evangelho, você vai pagar pela salvação, mas receber a salvação, haverá oposição. Muitas vezes, até dentro da própria casa haverá oposição. Quantas histórias nós ouvimos de pessoas falando que aceitaram o Senhor Jesus Cristo e o pai rejeitou o filho, rejeitou a filha? Né? Às vezes o emprego, o pessoal perde o emprego, o negócio poderão ser desfeitos. Eu nunca vou esquecer, eu já mencionei isso, o testemunho de um irmão pobre, humilde, simples. Ele tinha como ganho, o seu ganha-pão, um pequeno alambique, produzia cachaça. Ao se converter, ele destruiu tudo, foi fazer outra coisa, a fim de não ser cúmplice da perdição de muitas vidas por meio daquilo que ele produzia. E dentro aqui eu lembrei da dona Noêmia lá em Extremosa, quando nós estávamos lá. Nós levávamos para ela, pregávamos o Evangelho, dávamos o Bíblia, ela aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E uma das vezes que eu fui, acho que eu fui sozinho dessa vez, na casa dela, era ela, o velho dela, o Sandoval, e a nós sentados para estudar a Bíblia. Chegou uma mulher com uma criança lá, pedindo para que ela desse um passo a criança, né? Os mais novos sabem o que é isso, né? Não é pegar a bola, dar um passo é benzer a criança. Era muito comum isso. Criança com tripa virada, pé torto, pé chato, ia benzer. Essa mulher chegou até a dona Noêmia e pediu para dar um passo, e ela falou assim: eu não faço mais isso, eu sou crente. E eu perguntei: dona Noêmia, quando que eu falei para a senhora, eu nem sabia que ela fazia isso, né? Quando é que eu falei para a senhora? Eu perguntei: quando é que eu falei para a senhora que isso não devia ser feito? Não precisava falar, eu sabia que era errado. Então, ela podia ganhar um dinheirinho com isso, uma pessoa simples, pobre, talvez dava um passo lá e ganhava lá um saco de arroz, alguma coisa, né? Mas há um preço, há um custo. Um empregado que, amando o patrão, por exemplo, sonegava impostos, fazia caixa 2, ou um médico para ganhar um pouco mais de dinheiro fazia aborto. Ao se converter, o que você acha que eles fariam em relação às suas práticas escusas? Vão reter parte importante, vão reter esse dinheiro porque faz parte do seu orçamento, ou vão abrir mão dele em prol do Evangelho recém-conhecido? Então, quando pregamos o Evangelho, nós não podemos omitir aquilo que a palavra de Deus nos mostra a respeito do que é o Evangelho. Nós não podemos manipular a verdade. Ao manipular a verdade, vamos estar defraudando as pessoas. Olha, aceita Jesus, tudo vai ser resolvido, você vai estar bem,
você vai ter um emprego novo, você vai ver. É lógico, muita coisa muda. Imagina uma pessoa que é viciada em jogos de azar e ele aceita o Senhor Jesus Cristo. Ele vai ter melhor condição financeira? Vai, por quê? Porque vai deixar de gastar dinheiro em apostas. Ou o alcoólatra que gastava todo o dinheiro na bebida, vai melhorar a vida dele, da família? Vai, por quê? Porque agora não vai beber mais, não vai ficar mais alcoolizado, não vai gastar o dinheiro dele na bebida. Mas mesmo assim, ele haverá oposição. Eu já ouvi história de pessoas dizendo: eu preferia que meu filho quando não era crente, pelo menos estava lá na bagunça dele, mas agora ele vai para a igreja, vem para cá, em casa, fica aí na Bíblia, quer falar para a gente de Jesus. Melhor era quando estamos no mundo. Então nós temos que falar para as pessoas: olha, quando você crer no Senhor Jesus, você vai ser salvo, mas tem um preço por isso, você vai pagar um preço. Outra coisa, diga às pessoas com urgência que se elas se arrependerem e crerem, serão salvas, mas elas têm que decidir agora. Se de um lado nós não podemos produzir nossos convertidos, fazendo uma magia ali, uma oração mágica, alguma coisinha que, não, se você orar essa oração, você vai ser salvo. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve se incentivar a orar, mas, como eu disse semana passada, o irmão lá que ele fazia muito disso: olha, se você quer aceitar Jesus Cristo, aí no seu banco mesmo, não sai do seu banco, só faça essa oração. Aí a pessoa orar. Agora, seja corajoso, fique em pé e venha à frente. Olha, porque aí você está testemunhando. E a Bíblia fala que você tem que testemunhar aos homens, e aquele testemunhar perante Deus, Deus não negará. E ele vai manipulando, E ele mesmo disse que muitas vezes a pessoa ia lá só porque queria uma oração, mas não queria saber nada de salvação. Mas tem que decidir agora, no sentido que a nossa vida, ela é tênue, a gente não sabe quando é que ela se vai. A dúvida do sonho essa noite que antes, na verdade, tínhamos virado fantasminha, levamos um tiro morrendo. Pode acontecer? Lógico que pode, porque é um de nós. Então, quando falar do Evangelho, devemos deixar clara a urgência da mensagem, não deixar para uma próxima oportunidade. Vai para casa, pense sobre o assunto. Devemos deixar claro que deixar para depois é renunciar a Cristo agora. Lá em Hebreus 4:7, o autor de Hebreus ele está citando Salmos 95, 7 e 8. Mas em Hebreus 4:7, ele diz assim: pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia nesse termo. 4:7, não 4:4. Determina Deus uma nova oportunidade e chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que fora proclamado antes: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, a urgência é: você ouviu o Evangelho, você tem que eu deixei para depois. Você está rejeitando o Evangelho. Vamos supor que você vai numa festa, já aconteceu isso comigo. Está passando vários pratos diferentes, assim, decide um prato diferente assim, mas você está comendo alguma coisa e você não vai ser guloso. Pegar 2, 3, Então, na próxima vez que passar, eu pego. Só que não passa mais. Só passou uma vez. É aquele prato mais reputado, mais caro, aquele tocinho, aquele salgadinho. E perdeu. Não vai ter mais chance. Você falar do Evangelho para alguém e a pessoa assim falar: eu deixo para depois, é uma decisão que você está tomando. Você está rejeitando o Evangelho. Deus, sua graça e misericórdia, que deram a oportunidade mais para frente de novamente ouvir o Evangelho e você tomar a decisão, amém por isso. Mas nem todos têm essa oportunidade. Então devemos dizer para as pessoas como urgente é a necessidade de abraçar a fé em Jesus. Também diga às pessoas com alegria que se elas se arrependerem e crerem, serão salvas. Embora haja dificuldades, vale a pena. Como eu disse, muitos problemas podem surgir. Hebreus 11 conta a história daqueles que sofreram por causa da fé. E apesar disso, permaneceram firmes. Morrer por causa da cruz é uma possibilidade. Mas como o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Marcos 8:36, Lá, vamos abrir lá,
em Marcos 8:36. Portanto, que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, há uma possibilidade de perder a vida por causa do Evangelho? Talvez aqui numa cidade como Campinas seria muito difícil nos dias de hoje. Mas quem assistiu o filme Fogo Selvagem, que chama, a história dos missionários que foram pregar o Evangelho na Venezuela, na tribo dos Alpes. Se você não assistiu, pegue esse filme, vale a pena para assistir. Um dos missionários, Tim Elliott, que era da Igreja dos Irmãos, ele foi morto pelos índios na tribo. Eu não vou contar o filme, porque se assistir, eu não quero dar um spoiler. Mas ele, antes de morrer, é claro, não foi o que eu queria falar, mas ele uma vez, ele afirmou o seguinte: não é todo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Essa é uma frase que ficou em toda a campanha missionária, essa mensagem, essa frase é lembrada. O que ele estava querendo dizer com isso? Você não tem domínio na própria vida. Dá-la em nome de Cristo não é perder, mas é ganhar a vida. Então é por isso que ele fala: não é tolo aquele que dá o que não pode ter. Eu não posso reter na minha vida. Então, ao dar a minha vida para o Senhor Jesus Cristo, eu não estou sendo tolo. Por quê? Porque se eu perder a minha vida nessa vida, eu tenho a vida eterna. Então, ao perder a vida, eu ganho a vida. Apesar de todas as dificuldades que existem, é infinitamente mais digno tomar a decisão de morrer para o eu e seguir a Cristo. Fazer realmente com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido. Há dificuldades, há sofrimento, vale a pena. Nós ouvimos histórias de cristãos perseguidos ainda hoje. Portas Abertas está sempre mandando relatos de crentes que sofrem por causa do Evangelho, morrem por causa do Evangelho, mas vale a pena, porque você não pode reter a sua própria vida. Imagine que amanhã depois um dos irmãos, uma das irmãs é convidada para dar uma mensagem em algum lugar e sofre um acidente de carro no caminho e morre. Como aqueles jovens que estavam de Campo Grande para Rondônia, da Jocum, morreram. Perderam a vida. Perderam, é lamentável. Jovens tinham uma vida inteira pela frente, mas elas não perderam a vida, elas ganharam. Sofre quem ficou, sofrem os pais, os irmãos, a família, os amigos. Mas eles estão na eternidade, gozando da presença de Deus. Então, fale para as pessoas que vale a pena enfrentar essa dificuldade. Use a Bíblia. Quantos anos a Bíblia? Por isso que é bom, você pode ver que todo evangelista está lá com a Bíblia, não desse tamanho para cansar o braço. Às vezes o celular, as minhas Bíblias sempre marcam alguns versículos chaves sobre o evangelismo. Mas assim, use a Bíblia, porque quando nós usamos a Bíblia, nós estamos compartilhando a palavra de Deus, nós estamos compartilhando o Evangelho, ajudando as pessoas a compreender o que não estão falando das suas próprias ideias. Não é falar, eu acho, eu penso, não. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Mostra o versículo para a pessoa. Lá no Nordeste de novo, não, não foi no Nordeste, foi em Brasília. Uma reunião na casa lá dos irmãos lá, chegou um senhor e perguntou para mim: mas Jesus tinha irmãos? Eu abri a Bíblia e falei: o texto fala dos irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus tinha. Lógico que teve irmãos. E daí depois a pessoa que estava falou: ele gosta dessas perguntinhas para tipo caça de banana, não escorregar, né? Mostra a Bíblia, a pessoa está na Bíblia. A Bíblia fala isso. A pessoa vai compreender que estamos falando das nossas próprias ideias, mas a palavra do próprio Deus. Sua Bíblia não pode ser um livro de final de semana, quando é, mas um livro de todos os dias. Por quê? Se você ler a Bíblia todos os dias, você começa a ficar habituado com ela. Você sabe onde estão alguns versículos chaves, você sabe onde estão textos importantes. Você lê diariamente, você vai tendo intimidade com a palavra de Deus. E quando você for apresentar para a pessoa, você está apresentando a palavra de Deus e não as suas próprias ideias.
compreenda, agora aqui usa a Bíblia, isso, compreenda que a vida de cada crente da igreja como um todo faz parte da evangelização. Nossa vida individualmente e congregacionalmente precisa dar credibilidade ao evangelho que pregamos, ou seja, não adianta pregar o evangelho e não viver o evangelho. A pregação do evangelho deve ser autenticada por uma vida comprometida com o evangelho. Quando você prega o evangelho, se você crê no Senhor Jesus Cristo, mesmo que você venha morrer agora, você vai para a eternidade. Aí daqui a pouco, passa 2 minutinhos, você fala, eu morro de medo de morrer. Mas pera lá, você está falando para mim aceitar Jesus, que se eu morrer eu vou para o céu, você está com medo de morrer? Ou dar mau testemunho, prega o evangelho, mas vive uma vida completamente associada com aquilo que as pessoas têm, e elas têm uma mentalidade que é crente. Não adianta querer ficar com as pessoas, não é que não pode, tem liberdade, não. As pessoas vão olhar e falar, o crente não faz isso. O mundo cobra da gente isso, por isso nós temos que ter muita sabedoria naquilo que nós fazemos, no que nós falamos, No Sermão do Monte, Jesus anunciou, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as nossas obras e possam glorificar o nosso Pai, Mateus 5,16, para que todos possam glorificar o vosso Pai que está no céu. E o apóstolo Pedro fala também em 1 Pedro, capítulo 2, 12. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que daquilo que falam mal de vós, como fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as nossas boas obras, glorifiquem ao Deus no dia em que receberem a sua revelação. Ou seja, pregar o evangelho envolve não apenas pronunciar palavras da palavra de Deus, da Bíblia, mas envolve uma vida individual, envolve uma vida congregacional, como igreja. As pessoas vão olhar e vão observar como é que os cristãos estão vivendo, como é que eles se reúnem, o que eles falam, quais são suas práticas, Quer queira ou quer não, o mundo, ele é como aquele âncora do Globo Repórter, Quem são os crentes? Onde eles vão? O que eles falam? O que eles vivem? O que eles leem? Quem que era o repórter lá? Sérgio Chapelin? Que era, Eles olham para a gente, não adianta. Então nós temos que tomar cuidado, viver uma vida que possa, as pessoas ao ver o nosso comportamento, entender que a gente vive o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Também uma coisa importante, que muitas vezes esquecem, é orar. Parece óbvio, mas muitos esquecem da importância da oração em tudo. Por quê? Porque a salvação é a obra de Deus. Se você está querendo, por exemplo, alcançar alguém, um amigo, um parente, um vizinho, ore por aquela pessoa, para que Deus possa abrir uma oportunidade, que você possa falar do Evangelho para ela. Ore para que Deus possa te dar a oportunidade de ganhar ela para Cristo. Para que assim, então, numa conversa formal, você possa ter essa possibilidade de chegar até ela no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, tudo bem, se é isso, a pergunta que nós fizemos é: o que é evangelização? Evangelizar não é falar da sua igreja. Vai na minha igreja é bacana, é legal, tem um som. E quando era mais novo, ele falava, vamos na minha igreja, tem umas menininhas lá. Minha igreja lá, o pastor prega, ele é legal, ele é um stand-up que ele faz, nem parece culto, uma mensagem. Não é pregar a sua igreja, não é falar da sua igreja, do seu pastor, do som da sua igreja. Evangelizar é crer em fatos, não em crenças ou opiniões. Esses fatos não são nossos, são bíblicos. Isso é evangelizar. Não é o que você acha, não é o que você pensa, mas é o que a Bíblia diz. É evangelizar. Quando evangelizamos, pregamos os fatos do Evangelho de Cristo. Então, evangelizar envolve amor aos perdidos. Alguns pensam que evangelizar é impor a sua vontade. Você coloca, sabe aquela pessoa que tem uma
uma capacidade de tomar posse da vida do outro, assim, e a pessoa não consegue se desvencilhar, ela impondo, né? E ela vai mais por persuasão do que realmente por convicção. Então, evangelizar não é você impor a sua vontade. Também evangelizar não é o testemunho pessoal. O testemunho pessoal é muito importante. O nosso testemunho, dizer o que Cristo fez por nós, o que Cristo faz por nós, é importante e inclui as boas novas do Evangelho. Mas o nosso testemunho tem que sempre apontar para Cristo, não para nós mesmos. Você já viu aquele testemunho que a pessoa fala mais dela do que do Senhor Jesus? Eu era um bêbado, drogado, batia na minha esposa, roubava banco. Ai, Jesus me salvou, e tudo ficou bom. Mas até antes de salvar, ele conta com mínimos detalhes tudo que eu sou da vida dele. Parece o Gil Gomes, né? Quando contava os seus relatos lá na rádio. E aí depois, Jesus me salvou, eu estou na igreja, amém, graças a Deus. Não, o testemunho tem que apontar para Cristo. Não devemos esquecer o que João Batista declarou lá em João 3,30. É necessário que ele cresça, que eu diminua. O testemunho pessoal ele é importante para abrir a oportunidade para falar com as pessoas. Os irmãos sabem que nosso bairro está sendo transformado, né? Então, passando um asfalto. E é interessante que todo vizinho, cada um está fazendo a sua calçada, mexendo, alguma coisa. Então, nos dias que eu tenho condições, eu vou lá mexer um pouquinho. Os irmãos ajudaram na subida do carro, agora estou fazendo a calçada lateral. Meio metro, está parecendo uma obra pública, cada semana aumenta meio metro, né? São 10 metros, vou gastar quase até o fim do ano para terminar minha calçadinha. Mas estou fazendo. Então chegam lá para conversar, pessoas que eu nunca tinha visto na rua, conversam com a gente, né? Perguntam, falam, né? Perguntam da cachorro. Uma semana uma moça com a sua criança, diz, agora ficou fácil com uma criança na rua asfaltada, né? O terra é difícil, os coisas estavam subindo lá atrás. Assim, ficamos conversando, não, vocês moram, na casa tá, Deus abençoe vocês, né? E vai abrir as portas, né? Para que você possa levar o Evangelho para aquela pessoa. Então é importante o testemunho pessoal, mas ele tem que ser algo que leve a pessoa a querer Cristo e não a querer a sua experiência. Evangelizar também não é ação social ou envolvimento político. Agora aqui eu tenho que dar uma explicação, porque algumas pessoas podem confundir a situação. Levar roupas, comida, remédio, pode fazer parte de um coração amoroso que deseja o bem-estar das pessoas e alcançar a sua vida, a sua alma. Nossa irmã Alessandra justamente hoje que ela está falando aqui, a mensagem é essa. Já não sabe que ela é dentista, irmão. Ótima profissional, tá? Você viu nos dentes, não adianta. Mas ela de tempo em tempo, os irmãos não sabem disso, eu quero constranger. De tempo em tempo ela vai, já foi para o Vale de Jequitinhonha, né? Vale de Jequitinhonha, agora vai para onde? Mucuri. Nem sei onde que é, para mim esse nome é fugido. Mucuri, Paraná, né? Minas com Espírito Santo. Minas, Paraná, ela vai lá, né? Ela vai lá, ela tem um kit, é legal um dia você fazer uma apresentação, né? Ela falou que tem uma bolsa, carrega, ela abre assim, vira uma clínica, né? Vira uma cadeira, vira tudo lá. É uma coisa importante para levar odontologia para quem não tem acesso à odontologia. Mas eu tenho certeza que a Alessandra não fica só lá no seu dente, né? E dentista é a melhor pessoa para evangelizar, porque ela pode falar, você não pode responder. Sabe para o inferno? Entende? Ela fala comigo lá, né? Vocês sabem como é que é dentista, né? A doutora Débora também fala muito. E é um trabalho social que deve ser feito, deve, mas você não pode só levar um prato de comida lá. Tem uma marmitex, Jesus te ama. Eu evangelizei. Não, você não evangelizou. Você só encheu a barriga de alguém. Como eu disse, é uma forma de corte? Distribuir cesta básica pode ajudar alguém? Pode, mas não salva. Nós podemos estar enchendo a barriga de pessoas, mas levando-as para o inferno. Porque é uma forma de atingir, de abrir uma porta, mas não é o evangelismo verdadeiro, né? É uma maneira. Se você tem uma oportunidade de ajudar de uma forma, no ano passado nós fizemos
pegamos roupa, né? Botamos aqui para o agasalho, mais para que as pessoas pudessem ver o envolvimento da igreja. Mas nós não foi evangelismo aquilo, foi apenas uma ação social que pode atingir pessoas através, né, dessa porta que se abre, né? Evangelizar também não é política, né? Não é envolvimento político. Não é proclamar um projeto político cristão. Brasil será o país de Jesus Cristo. Eu posso Sorocaba toda segunda-feira e falar: Sorocaba é nosso Senhor Jesus Cristo. E não é, tem assassinato, tem roubo, tem tudo, uma prostituição que acontece na cidade. Então, declarar ou envolver-se, né, na política, muitas igrejas têm sido seduzidas em querer achar que evangelizar o Brasil é eleger pastores, missionários para cargos políticos. Até tem alguns bons nomes que estão fazendo ali a diferença na política, né? Mas eles não são pastores, eles estão trabalhando na política. Alguns até imaginam que o dia que o país tiver um presidente crente, as coisas vão melhorar. Não vão melhorar. Até eu acho, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, falei, pensa bem, é difícil um crente temente a Deus, um missionário, um pastor se envolvendo na política, se candidatar a um cargo público. Vamos supor que ele é eleito prefeito da cidade. Porque ele, como prefeito da cidade, ele tem que determinar verbas, aprovar, né, vários projetos. Isso. Terreiro de Umbanda Pai Totolé. Está pedindo autorização para funcionar. Pai Totolé não existe, tá? Não é eleição. Eu tenho que dar, mas sou crente. Não, eu não sou crente, não vou deixar esse negócio na cumba de Campinas, não. Ele não pode fazer isso. Isso é perseguição religiosa. Então há uma dificuldade. Então, eu tenho um primo, que na verdade a moça é prima minha, né? Ela é casada com alguém de uma igreja, não vou falar o nome, mas é uma igreja que lembra um pouco um quadrado, tá? E ele falando, não, nossa igreja, nós nos reunimos, nós queremos eleger tantos candidatos, tantos deputados federais esse ano. Isso foi uns 10, 15 anos atrás, não menos. Minha mãe já morava no São Bernardo. Mas assim, esse é o papel da igreja: colocar políticos, colocar crentes em postos políticos? Eu creio que não. Acho que foi o Mark Lloyd Jones que falou, foi Spurgeon, um dos dois, falou: se Deus te chamou para servir o Rei dos Reis, por que você vai se rebaixar a servir, né, como presidente, como governador do país? Esse é o que Deus te deu. Se a pessoa de fato sentir tocada para se envolver na política, ela tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que a política é muito suja. Eu vejo alguns que estão na política ali, que todos conhecem a senadora Damares, quando ela deu testemunho do abuso que ela enfrentou na infância, como ela foi ridicularizada, né? Que ela teve um encontro com o Senhor Jesus, um pé de goiabeira, coisa de criança, que pode ter encontrado realmente, ele teve um momento em que meditou a respeito de Cristo, como foi zombada por causa disso. Mas não pense que porque você elegeu um candidato crente, é que você está colaborando com o evangelismo da sua cidade. Então isso não é evangelizar. Outras pessoas acham que evangelizar é fazer apologia, né? Não é apologética. O termo apologética se refere a responder objeções, questões que as pessoas fazem a respeito das doutrinas do cristianismo. É defender a fé, é defender, por exemplo, o nascimento original de Cristo, a ressurreição de Cristo. Isso é apologia. E você pode conversar com uma pessoa e defender a fé cristã, mas isso não é evangelismo. Você, eu consegui derrotar no argumento aquele cara que não acredita no nascimento original de Cristo, mas você não evangelizou ele. Evangelizar é contar aos outros as boas novas a respeito de Jesus Cristo e do caminho de salvação por meio dele. Quando eu trabalhava na IDEC, estava trabalhando no setor BRH, estava marcando patrimônio, né? Plaquinha de patrimônio lá, e a moça que trabalhava lá, começando a conversar com ela. Sim, entrou o assunto de evangelismo, foi bem na época que eu estava fazendo conferência profética aqui, e eu passei a escatologia da inocência até um milênio. Estava trabalhando. No
Senão eu falo assim, isso bate muito com o espiritismo. Não entendeu nada. Eu não evangelizei, eu só notei, né, as doutrinas, o que era. Daí ele falou, não, mas o espiritismo acredita numa vida, né, uma nova vida, reencarnação, tudo. A Bíblia fala que, aí sim eu evangelizei. O homem que não morreu nunca vem depois disso, tudo isso. Isso é o que o Evangelho prega, né? Mas nós temos que falar para as pessoas das boas novas de Cristo e do caminho de salvação. Agora também, evangelizar, aqui até vocês podem entender errado, não é o resultado da evangelização. Talvez você possa imaginar que um bom evangelista é aquele que ganha almas para Cristo. É claro que gostaríamos que todas as pessoas que ouvem o Evangelho fossem salvas. Mas evangelizar não significa ganhar convertidos, mas anunciar com fidelidade as boas novas, independente do resultado. A pessoa pregou para 5 pessoas naquele dia, ninguém se converteu. Hoje eu não evangelizei. Não, você evangelizou. Só não houve um convertido. Talvez haverá, e talvez não vai saber que aquela mensagem que você, com aquela pessoa no ponto de ônibus, na fila do banco, na cadeira da clínica, que você pregou o Evangelho, você não vai encontrar mais, e ela possa, talvez, ir atrás para conhecer mais a respeito de Cristo. Então, evangelizar não é resultado. Eu evangelizei 30 pessoas, 30 se converteram. Às vezes, acho que foi o Wagner, que foi quantos anos no norte? Wagner Salgado, né? Não, nos índios? Nos índios, na Bahia. Por quantos anos? Ele tinha ficado antes de parar, lá em Santarém, né? Depois ele foi Porto Seguro, né? Quantos anos ele pregou o Evangelho? Não era nenhum de convertido. Depois que ele saiu, começaram as conversões. Ele não evangelizou? É lógico que ele evangelizou. Como diz também uma outra frase muito famosa, que não lembro o autor agora, é mais ou menos assim: você deve pregar o Evangelho e deixar os resultados com Jesus Cristo. Não é conosco. Pregamos o Evangelho, falamos com pessoas, desafiamos a aceitar Cristo, mas o resultado é do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu não saio daqui enquanto não se converter. 3 horas, o cara não saiu, aceita Jesus, que bom, graças a Deus. Não houve conversão. O fato de uma pessoa não aceitar o que pregamos não significa que estamos errando na maneira que pregamos o Evangelho. A evangelização não se trata do método, né? Mas da fidelidade ao proclamar a palavra de Deus. Quando nós entendemos que evangelizar não é converter pessoas, e sim falar as maravilhas da verdade de Deus, então a obediência chamada para evangelizar pode tornar-se certa a fim de produzir transformação de vida. Então, não é a obrigação minha, ou não é a minha preocupação ao evangelizar ver a pessoa convertida, mas eu tenho que pregar com fidelidade, deixar o Espírito Santo agir naquele coração, para que ela possa realmente reconhecer a necessidade de Jesus Cristo como Salvador. Então, finalizando aqui da marca, por que devemos evangelizar? Porque é uma ordenança divina? Sim, é claro, mas também porque é um desejo de obedecer à grande comissão. É por amor às almas perdidas, e por amor a Deus. Eu sei que alguns irmãos, e eu sei que eles falam com honestidade isso, que tem alguns que querem viver no inferno, querem ver aquele inferno. Nós temos que ter amor por essas almas. Uma vez eu falei assim, você imagina se Hitler aceitou a Cristo antes de morrer. Né? E ele, se chegar lá no céu, Hitler está lá. A pessoa fala, então eu não quero ir para o céu não. Tudo que ele fez, graças a misericórdia, alcança o ladrão da cruz antes. Então, o amor às almas perdidas. E aí, se você não gosta da pessoa, não vai evangelizar porque você quer levar para o inferno. Mas a responsabilidade, o amor que você tem por Deus, te leva a evangelizar aquela pessoa. O amor a Deus tem que ser o nosso motivo. Se temos de evangelizar, devemos fazer como Ele deseja. E é com amor. Esse amor que leva a não apenas a ver uma vida transformada, mas a fazer com que a glória de Deus seja exaltada. Então nós compartilhamos o Evangelho para a glória de Deus. Não evangelizamos para concorrer com igrejas, né? Não evangelizamos para ganhar o status da maior igreja da cidade.
As igrejas devem estar cheias de convertidos e não de convencidos. As pessoas arrependidas, a igreja tem que estar com pessoas arrependidas e não que apreciam um culto legal. Que nós, como igreja, né, e como pessoas, como crentes individualmente, possamos desenvolver o ministério de evangelização. O Evangelho, que é as boas novas de Deus, em que o Pai elege, o Filho morre e o Espírito atrai. Nós falamos na semana passada. Quem são os eleitos de Deus? Aqueles por qual o Filho morreu. E quem são aqueles que o Filho morreu? Aqueles que o Espírito atraiu. Efésios 2. Estávamos mortos dentro do pecado. O Evangelho chegou, o Espírito abriu o coração, entendemos o Evangelho. Então, nós falamos aquela dúvida, né? O homem faz alguma coisa, Deus faz tudo? O homem faz quando o Espírito toca no coração. A conversão é a única resposta da nossa parte ao arrependimento e fé. Qual é o papel da pessoa na conversão? Na salvação? É a conversão, é se converter a Cristo. Então nós temos que reconhecer a importância dessas boas novas de Jesus. Enquanto não fizermos isso, enquanto não aprendemos nada, enquanto não fizermos isso, enquanto não evangelizarmos da maneira correta, não aprenderemos nada de proveitoso sobre a evangelização. Vamos fazer aqui um piquenique. É muito bom o piquenique. Mas se lá no piquenique nós tivermos o objetivo de alcançar o incrédulo com o Evangelho, se é esse o objetivo, então não estamos fazendo a coisa certa. Nós fizemos um culto de evangelismo e demos pipoca, alguma doce, 300 pessoas passaram ali, mas saíram comprando doce e pipoca, mas sem o Evangelho, só foi feita uma ação social. Quando a mensagem da cruz conquistar os nossos corações, cativar os nossos pensamentos, não teremos a nossa língua retraída, não poderemos ficar calados, mas talvez mesmo gaguejando, mesmo inatos, né? Mesmo temerosos, mesmo com vergonha, a boca vai falar aquilo que o coração está cheio, né? Do Evangelho de Jesus Cristo. Alguns têm mais facilidade, alguns numa conversa, 2 minutos já estão pregando o Evangelho, outros têm mais dificuldade, outros ficam assim, eu tenho que falar, que hora eu falo, não sei se eu falo. Então peça a Deus, olha a Deus, para que dê ousadia para pregar o Evangelho. Isso é uma marca de uma igreja verdadeiramente saudável, uma igreja que se preocupa com a verdadeira pregação do Evangelho, não com manipulação de pessoas, como eu disse, trazendo o Elvis Presley para cantar aqui na frente, né? Ou o Tiririca, ou qualquer outro famoso, né? Um cover deles. E isso não é Evangelho. Que Deus nos abençoe, possamos ser incentivados a cumprir a grande comissão de Mateus 28. Amém?